Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção, manhã de vitória, pela graça de Deus. A minha reflexão nesta manhã com vocês está em Tiago, capítulo 1, versículos 19, onde a Bíblia diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pois bem, nós tivemos na reflexão passada um tema sobre equilíbrio, e eu quero falar nesta manhã sobre buscando o equilíbrio, talvez respondendo perguntas. Pessoas dizem, mas eu gostaria tanto de ser assim, de ter equilíbrio, como que eu faço, onde que eu busco? Então, nós vamos falar nesta manhã, nesta reflexão, sobre buscando o equilíbrio. Uma vez que falamos sobre o equilíbrio, como buscar? Poucas pessoas sabem ouvir. É uma coisa muito difícil ouvir os outros. Os servos de Deus, que são bons servos, eles são ouvinte. Se não é um bom ouvinte, ele não tem como ser um bom servo de Deus. Aliás, Romanos capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para ser uma pessoa equilibrada, é necessário aprender a ouvir com paciência e não precipitar-se. A precipitação, ela também traz prejuízo muito grande para nós. A sabedoria está em ouvir mais do que falar. Interessante. Por quê? Porque por isso Deus fez 2 ouvidos e uma boca. Se fosse para nós falar mais e ouvir menos, nós teríamos 2 bocas e um ouvido. Então, aí nós vamos observar que é para nós observarmos mais, falarmos menos, né? Antes de dar uma resposta, devemos esperar, pensar e também pensar assim no prejuízo ou o que vai causar aquilo que eu vou falar. Peça a Deus ajuda antes de você, vamos dizer, proferir uma palavra, principalmente no momento de desequilíbrio, como falamos, vou repetir na reflexão anterior. No Salmo 141, versículo 3, a Bíblia diz: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Desta maneira, nós vamos buscar cada vez mais o equilíbrio em nossas vidas. E isso Deus pode fazer. A ira traz precipitação e prejuízo permanente, tá? Grave isto. Quando estamos irados, ficamos cegos. Então é nesse momento que corremos o risco de perdermos o equilíbrio. Então nós vamos ponderar nessa reflexão como buscar esse equilíbrio que mencionei na reflexão passada. Quando estamos irados, ficamos cegos. Desculpa. Por quê? Porque não vemos o que falamos e nem observamos muitas coisas. Falamos o que vem naquele momento da ira. Não adianta ficarmos nervosos, porque a ira do homem, onde lemos, não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20. Então nós vamos observar que para alcançarmos isto agora, se desejamos viver uma vida equilibrada em tudo, nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. E controlar os impulsos nervosos em nossas vidas que vêm em determinados momentos. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde formos. Nós vamos buscar
conhecer nosso interior e buscar dentro de nós mesmos um equilíbrio para toda e qualquer situação. Busque o domínio próprio. Esse é o segredo do equilíbrio, que é o fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23, você encontra o que é o fruto do Espírito. O 22, né? Gálatas 5, 22. É longanimidade, é bondade, mansidão, paciência, temperança. Esses são os frutos do Espírito. E você vai buscar isso em você mesmo. E você vai encontrar o equilíbrio. O mundo exige de nós resposta do corpo, da mente, desafio e equilíbrio das emoções acima de tudo. Esse equilíbrio das emoções, às vezes, com uma pessoa que está com o emocional abalado, desequilibrado, ele faz coisas absurdas na vida. Talvez um dos maiores desafios do mundo moderno esteja em adquirirmos equilíbrio das nossas emoções. E quando nós fazemos isso, nós vamos conseguir equilibrarmos nossa vida de uma maneira muito mais agradável, mais saudável. Observamos muitas informações, o tempo todo nos deparamos com desafios cada vez maiores. Você pode observar isso. Cada vez há um desafio maior para nós. Cada vez a vida exige mais de nós. E a exigência por resultados é sempre mais intensa. Queremos resultado e buscamos resultados. Estamos em uma busca desenfreada por resultados positivos. E tudo isso exige do corpo, da mente, respostas rápidas. Como fica então o terreno das nossas emoções? Como fica o nosso estado emocional? E quando agimos sem pensar, então a nossa emoção vai desequilibrar também. Basta nos observarmos. Por exemplo, se você não observou ainda, observa no trânsito, né? Aí no semáforo, nós queremos que o semáforo abra rapidamente. Quando não, nós estamos passando no amarelo, que é um alerta, o amarelo é pare. Você vê? Então, o desequilíbrio emocional, a ânsia, a exigência, nos leva a corrermos grandes riscos na vida. No elevador, você está no elevador, quando apertamos o botão do elevador uma vez, duas vezes, três vezes, e sabendo que ele tem um tempo de processo, dele ir, deixar quem está lá no 15º, no 16º, ou sei lá, no 10º andar, para vir me buscar aqui no primeiro, ou me pegar no térreo, e eu fico lá agoniado e, sabe, com pressa que ele desça, não é verdade? Então, você já tenha tido essa experiência. E então, aí ficamos várias vezes preocupados, e às vezes ele tem que passar por nós, e a gente fica naquela agonia ali. Como se isso fosse apressá-lo, mudar todo o mecanismo que ele foi processado, né? Isso traz um desconforto muito grande para nós. Quando temos algo mais sério a resolver, não temos que nos preocupar com tantas coisinhas que no seu tempo próprio elas vão acontecer. Como exemplo do elevador, exemplo do semáforo, né? Precisamos avaliarmos como estamos, nossa área emocional da vida. Como é que nós estamos? A nossa vida. Muitos não conseguem se controlar emocionalmente. Não nos basta ser inteligente. Outra coisa, isso não tem nada a ver com inteligência, sabe? Existem pessoas que elas são inteligentíssimas, têm um nível de inteligência elevado. Elas são eficientes, práticos. E então, só que elas não se programam, não conseguem se programar. Então vem o desequilíbrio. E não conseguem buscar todas essas qualidades que eu disse, né? Prática, inteligente, às vezes são capacitadíssimos naquilo que fazem, porém elas se desequilibram. Não busca dentro de si um equilíbrio. E todos esses dons passam pela prova
dos sentimentos, muitas vezes, a pessoa é ótima na área profissional, naquilo que elas fazem, sabe? Porém, por que as coisas dão tão erradas às vezes? Porque falta talvez o equilíbrio emocional, elas não buscam dentro de si. Não basta, mas não conseguimos às vezes, não basta, eu já disse, ser inteligente, ser profissional, ter um alto nível de inteligência naquilo que faz, pensa rapidamente, mas não consegue interagir com os colegas de trabalho, né? Observe isso em você, se você talvez passa por isso, com o seu cônjuge, ou não sabe equilibrar os seus gostos, isso mesmo, é obcecado por gastar, tem alto grau de irritabilidade, pânico, diante de situações simples, ou sofre de euforia por uma perspectiva de algo bom às vezes. Talvez aquilo, você tenha direito daquilo, você merece aquilo, você pode alcançar aquilo, mas nós queremos antecipar tudo isso de uma maneira errada e acabamos nos atrapalhando na vida. Isso são coisas muito sérias que nos acontecem, que podem nos levar a um caos, trazer enfermidades para o físico, e quando então nós deixamos que algo da nossa mente afeta o nosso físico, as coisas desequilibram tudo. Faz de sua vida um horror, mesmo sendo competente, como já disse. Por quê? Porque nós não trabalhamos, não buscamos dentro de nós o equilíbrio. Jesus tinha o domínio de sua sensibilidade. Ele tinha, pois conviveu com um traidor, né? Jesus foi traído, conviveu com tantas contradições na vida. Jesus dizia a verdade aos fariseus, convivia com os pecadores, pessoas consideradas indignas pela sociedade. Jesus convivia com eles, Jesus entrava no sentimento deles, Jesus sabia o que eles pensavam, Jesus mantinha o equilíbrio. Mesmo sabendo que às vezes muitas daquelas pessoas pensavam algo horrível contra Jesus. E até passou no meio de multidões que estavam revoltadas com ele. Caminhou no meio delas, equilibradamente, ele conhecia o que ele tinha dentro dele. Levantavam-se para lançar pedra nele, para apedrejar, Jesus continuava passivo, equilibrado. Jesus e ele conduziam, levaram ele lá no monte, para precipitar ele. Jesus sabia tudo o que passava dentro do coração daquelas pessoas. Você encontra isso em São Lucas capítulo 4, versículo 29 e o versículo 30. Mesmo assim, Jesus nos dá uma grande lição de equilíbrio, de ser passivo. O Senhor também se preocupava em ensinar os seus discípulos. Jesus ocupou muito tempo ensinando. Um dia no barco, em meio à tempestade, Jesus veio, levantou-se, pôs de pé, acordou ali com eles, né? E os apóstolos estavam todos agitados. Jesus levantou, bem passivo, calmo, e disse: homens de pouca fé, por que vocês estão agitados? E ele acalmou o vento. Tudo se fez bonança. Jesus perguntou: por que você está com medo? A presença dele no barco não deveria levar a tanta agitação, tanta preocupação. E em São Lucas capítulo 8, no versículo 25 e 26, a Bíblia diz que ele controlou o vento e a tempestade e mostrou que a fé é mais importante do que tudo em nossa vida. Busque a Deus acima de tudo. Busque a fé que há dentro de você para poder buscar. Buscando a fé, você está buscando o equilíbrio na sua vida. Então que Deus te abençoe. Abençoe o seu coração, a sua vida e te dê uma semana de bênção. Uma semana de paz, de alegria, de prosperidade, acima de tudo, muita fé. Porque é aí que você vai conseguir equilibrar sua emoção, o seu sistema nervoso, em meio a todas as contradições da vida,
Buscando a fé, você vai poder acalmar a tempestade, acalmar o vento, e o mar vai se tornar bonança na sua vida. Busque isso para você, e você será uma pessoa bem-sucedida. Um abraço a todos, Deus te abençoe, Deus te guarde. Até uma próxima, se Deus quiser.